nem noção, o império da intelectualidade. Então o povo ficava ali debaixo do tacão do jugo religioso e debaixo do tacão político, daquela opressão dos grandes imperadores romanos. E Jesus olha para essa gente e é como se tirasse assim algumas amostras, sabe? Quem entende de vinho sabe o que eu vou falar. Você tem aquele monte de tonéis de vinho e você vai e pega um pouquinho de cada tonel e para você ter uma noção de como está o vinho. Jesus vai lá e pinça no meio dessa galera, no meio desse povo. O texto diz que eram como pessoas como ovelhas sem pastor, eram gente perdida, era gente comum, gente sofredora, e Jesus vai lá e pinça 12 homens. Ele vai lá e pega 12 homens nesse contexto social, né? Ele pega 12 homens para colocar como obreiros. É interessante isso. Aqui a gente vê como é que Jesus vê. Por exemplo, Jesus olhou para Mateus, viu Mateus lá cobrando impostos para o Império Romano. Cobrando impostos, além do necessário, muito mais do que deveria. E aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, segue-me. E aí alguém, se eu tivesse lá, se o Cristo estivesse lá, falar, ô Senhor, esse cara é um fiscal, e ele é corrupto. O senhor vai chamar esse homem para trabalhar com o senhor? Como é que é isso? Que mundo o senhor vive? Só que Jesus não enxerga assim. Jesus olhou para aquele homem e viu que um grande escritor do Evangelho, que esse que nós acabamos de ler. Jesus olha e vê diferente, no meio daquela galera perdida, gente sem pastor, gente estranha, gente religiosa. Não tem nada pior, irmãos, presta bem atenção, parece estranho o que eu vou dizer, mas não tem nada pior do que você lidar com um religioso. E Jesus está ali lidando com aquela gente religiosa ao extremo, e gente inapropriada para a obra, gente sem recursos, gente rotulada pela condição social, né, pelo estilo de vida que tinha, gente estigmatizada pelas doenças. Vocês sabem que na época, hoje não se fala mais, mas naquela época se falava lepra, gente com lepra era estigmatizada, era gente que tinha que ser escanteada, colocada para fora da cidade, era um horror. A mulher com fluxo de sangue, ela sofria um preconceito horroroso, porque a menstruação dela não parava, ela era tida como imunda. Era um negócio, era um sistema, uma civilização muito estranha. E Jesus vai no meio dessa gente, aí pinça 12 homens, e gente, desses 12 homens, foi tirado 12 perdidos no meio de gente perdida. A maneira como Jesus vê é impressionante. E aí, quem que Jesus chama? Vê se você chamaria. Pedro. Eu jamais chamaria Pedro. Não perdi o juízo. Ele chama Pedro. Cara nervoso. Ele puxava a faca. Ele já puxava a faca logo assim, resolvia na faca. Eu não queria um camarada desse para ser obreiro, pregador do evangelho. Você queria? Eu não queria, mas, pois é, Jesus chamou o cara. Está aí, ó. Jesus chamou André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, o desconfiado, né? O Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, aquele que o traiu. Não vamos nem falar desse Judas aqui, porque nem vale a pena. Nós conhecemos um pouco a história dele, não vamos nem perder tempo com esse cidadão. A questão aqui que é a seguinte, quando Jesus chama, né, Jesus chamou esses 12 e nos chamou também, a gente, eles não sabiam, e eu também não sabia. Porque se Jesus tivesse falado para mim tudo que eu ia passar, eu ia falar, senhor, desculpa, eu acho que não vou entrar nessa barca não, porque eu vou passar por isso aí, vai acontecer isso, eu vou ter que enfrentar isso e tal, então acho melhor o senhor chamar outro e tal, né? A gente ia dar um jeito. O fato é que na caminhada cristã, a gente vai se deparando com as realidades do reino, eles também. E sabe por que é duro para nós? Porque eu sou uma pessoa comum, como eles. Eu também fui pinçado no meio de um povo estranho. Você também foi pinçado, você foi tirado como uma amostra grátis no meio de uma galera de gente estranha. Então você também é gente estranha. Eu também sou estranho diante do reino de Deus. Mas Jesus nos chama e Ele vai se revelando, Ele vai falando e vai chamando para caminhar com Ele.
E nessa caminhada, Deus vai apresentando as realidades do reino. E aí, nessa realidade do reino, o que acontece? A gente não sabe o futuro, você perdeu o controle do futuro. Se tem uma das coisas, uma das características do reino, é tirar o seu senso de futuro. Caminhar com Jesus é perder quase que 100% aquela convicção de futuro. Porque a caminhada é diária. Por isso que, lembra, o que eu falei domingo passado? Quem se lembra? Quem estava aqui? Preguei sobre o quê? Quem se lembra? Rotina religiosa. Por que nós estabelecemos rotina religiosa? Porque eu vou estabelecendo uma rotina religiosa, e eu vou estendendo essa rotina religiosa para onde? Para o futuro, porque eu vou pavimentando a minha vida espiritual com rotina. Só que a realidade do reino é diferente, porque o futuro, é Deus quem sabe. Se eu entreguei a minha vida, o futuro, para mim está desconhecido. Por isso que ele disse, segue-me. Eu preciso segui-lo, porque senão eu me perco. Porque eu sou pessoa comum, eu sou ovelha. Ovelha enxerga, estão lembrados? Já falei isso várias vezes. Ovelha enxerga pouco. Ovelha tem o quê? Pouca noção de perigo. E ovelha come o quê? De tudo. Ovelha come de tudo. Então nós não sabemos o caminho à frente. O caminho à frente só Jesus sabe, e aí nessa caminhada cristã, a gente vai tentando domesticar o futuro com uma rotina religiosa. O fato é que Jesus nos chama para caminhar com Ele, sem saber para onde. É novo, um caminho, uma vida nova, um estilo de vida novo. Aquela gente que era opressa, oprimida, pinçada de lá, chamada, falou assim, ó, segue-me para onde? Vamos. Se o senhor não vai falar para onde, não, vamos lá. Essa é uma das características do reino. É chamada fé operante, confiar em quem você está seguindo. Veja, irmãos, é muito comum as pessoas falarem, agora eu sou crente, sou evangélico. Isso é uma das piores coisas que você pode falar. Como assim? Eu sou evangélico. Você entrou para uma nova religião chamada evangélica. Nós seguimos uma pessoa. Nós seguimos uma... Vocês estão me ouvindo, gente? Nós seguimos uma pessoa, e não um credo religioso. Porque o evangélico também sabe estabelecer rotina. Ser evangélico é também querer participar de uma tradição religiosa e viver como um evangélico. Olha como eu sou evangélico. Se você me vê na rua assim, o que eu pareço? Um evangélico. Olha lá, sapatinho de crente, Bíblia de crente, cabelinho de crente. Quem me olha fala, é crente, é evangélico. Agora, esta pessoa que está andando aqui, com todo esse biotipo crenteza evangélico, anda com Jesus. Essa é a grande questão. Nós seguimos uma pessoa e não um molde religioso, porque senão a gente cai na rotina, meu irmão. Ser evangélico também é cair numa rotina. O fato é que quando nós seguimos Jesus, o vento começa a soprar. Ventos de mudança. Você foi tirado do meio de um povo, sem rumo, sem rosto, sem remo, sem pastor, um povo esquisito, gente perdida, gente estigmatizada, enfim, uma série de situações. E quando nós começamos a caminhar com Cristo, os ventos da mudança vai acontecendo. Jesus, o reino de Deus, no reino de Deus tem um sopro divino que vai soprando sobre a minha vida e a sua vida, e esse vento é suave, ele é constante, ele é amoroso, e esse vento chama-se vontade de Deus para você. E ele é constante. Esse vento chama-se vontade de Deus para você. Porque agora nós estamos seguindo uma pessoa. E esse vento traz a vontade do Pai. Esse vento é doce, é suave. E esse vento é vento também de mudança. Você não é mais uma pessoa comum perdida na multidão. Agora você é um seguidor de Cristo. Mudou. 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 Ventos de mudança atingiu a vida de Pedro. Pedro era um homem, até há quem diga que ele era um homem rude. Eu acho que nem tanto.
embora fosse um pescador, um homem que tinha uma habilidade mais braçal, ok, sem problema nenhum, mas era movido pelo fígado. Era um camarada que puxa a faca, não é porque eu mato, porque eu aconteço. Jesus falando para ele assim, olha, eu vou morrer na cruz. De jeito nenhum o senhor vai morrer na cruz, porque eu vou estar lá, eu não vou deixar, porque pessoa comum. Aí Jesus olha para ele e fala, rapaz, você não entendeu o reino. Não, deixa comigo, ninguém vai tocar no senhor, e eu vou estar lá e tal. E aí chegou na hora da pressão, ele falou, não, eu não conheço, nunca vi, não sei quem é, não sei quem é. Saída pela esquerda, por quê? Porque é gente comum. É gente comum. E aí você vê Pedro em Atos 2 pregando um tremendo de um sermão, um tratado teológico maravilhoso, que até hoje eu nunca vi alguém fazer. E era pescador rude. Não sei onde, mas enfim, mudou a vida do Pedro, o vento da mudança. Esse homem foi pinçado de lá. Jesus olhou para aquele monte de gente pescando lá e pegou, ele pinçou e falou, vem aqui. Você também foi pinçado, pegado, sabia disso? Sabe por quê? Porque você nunca estaria aqui se Deus não tivesse soprado alguma coisa no seu coração, por mínimo que seja, porque ninguém se expõe ao Evangelho, ninguém vai ouvir pregador, ninguém vai à igreja, se não tiver um mínimo de sopro do Espírito Santo, do vento do Espírito Santo. Você pode até não ter percebido isso, porque ele é suave, ele é manso, é educado, é amoroso. Deus te chama com um vento suave, porque essa é a dinâmica do reino. Deus não é truculento. Jesus foi duro com religioso, mas Jesus, com gente comum como eu e você, é gente que é tratado com toda ternura. O vento mudou também para André, discípulo de João Batista. Se você ver estudar um pouco da vida de André, ele andava com João Batista, mas ele queria ver o Messias, ele ficava procurando o Messias, quem é o Messias, até uma hora que alguém foi lá, levou André e falou assim, ele é o Messias. E aí ele deixou de seguir João Batista e foi seguir a Jesus. Era um homem que tinha um desejo, já tinha ali um sopro da vontade de Deus sobre a vida dele. E esse homem, quando vê Jesus, se entrega imediatamente. Tiago, filho de Zebedeu, saiu de uma vida comum também, um homem comum, mas presenciou a transfiguração, presenciou a ressurreição. A vida desse homem mudou. E sempre esteve ali, na ponta, né? Sempre Pedro, Tiago e João. Esse homem está sempre ali. Ou seja, o vento que foi soprado sobre ele, mudou a vida desse homem. João também tinha essa questão de orar e cair fogo do céu, e se tornou um dos apóstolos mais amorosos, um homem mais manso. Foi escritor aí de várias cartas do Novo Testamento. Teve também aí a visão do Apocalipse, escreveu o livro do Apocalipse. Esse homem teve um chamado de Deus maravilhoso para fazer algo excepcional, né, na obra de Deus. Ventos da mudança, né, da dinâmica do reino. Ele compreendeu Filipe, o homem que queria ver o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, ele falou. Mostra-nos o Pai. O que é isso? É o vento soprando no coração, na alma dele. Mostra o Pai. Eu quero ver o Pai, falando para Jesus. Ele falou assim, há tanto tempo eu estou convosco, quem me vê o Pai. Olha para mim que você vai ver Deus. Por isso que você tem que seguir uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus. Porque quando você segue Jesus, você segue Deus. Se livre de toda amarra religiosa, meu irmão. Se livre das amarras religiosas, se livre das amarras políticas, porque esse povo aqui também estava preso em amarras políticas. Nós seguimos uma pessoa, e Jesus disse assim, meu reino não é deste mundo, nós seguimos Jesus de Nazaré, que é Deus, nós seguimos uma pessoa que tem um plano, um projeto divino, e é fascinante pensar nisso, porque se a gente parar de seguir Jesus, você vai se tornar simplesmente um evangélico. Estatística, eu sou evangélico, só isso que vai ser. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Vai se rotulando, a gente vai se rotulando. A questão é o quanto nós caminhamos com Jesus. Bartolomeu também soprou o vento da mudança, o mais quieto de todos, o mais comedido de todos. Jesus olhou para esse homem e falou assim, eis aí o verdadeiro israelita, onde não há dolo. Ou seja, em Natanael, no Bartolomeu, não há maldade. Esse homem é um homem bom, Jesus disse. Natanael, eu vi você debaixo da figueira. Jesus está passando, imagina, Jesus está passando por você, Ed, fala assim, hoje eu vi você lá na garagem do seu condomínio.
Pensa nisso. Essa é a pessoa que nós seguimos. Eu vi você debaixo da figueira, Natanael. E sabe o que é estar debaixo da figueira para os judeus? Os judeus entram debaixo da figueira para orar. O judeu entra debaixo da figueira para orar. Jesus olha para esse homem e fala assim, olha, eis aí um israelita onde não há maldade. Bartolomeu, eu te vi orando debaixo da figueira. Quando você estava lá, eu te vi. O vento soprou na vida desse homem. O vento soprou na vida de Tomé, o desconfiado, aquele que precisava ver, né? Aquele que, não, se eu não for, né, eu preciso ver, porque se eu não ver, eu não creio. O senhor sabe, né? O senhor sabe que eu sou uma pessoa da razão, a gente escuta muito isso, né? Não, esse negócio de fé é complicado, porque eu sou uma pessoa muito racional. Aí você olha, você aperta um pouquinho, o cara não sai nada. Mas ele é cheio da razão. Aí você aperta um pouquinho, menos ainda, não sai nada. Não, porque não sei o quê. E aí você vê esse homem depois, Jesus se apresentando aí, fala assim, tá, coloca o dedo aqui, vamos lá. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Põe a mão aí. Ele olha e fala, ele cai de joelho, meu Senhor, meu Deus. O vento soprou na vida desse homem. O desconfiado se tornou crente. O racional, que precisa ver para crer, se tornou crente. Ventos da mudança também soprou sobre a vida do cobrador de impostos, Mateus. Falei um pouco já sobre ele. O homem que está ali lidando com dinheiro, recebendo dinheiro do Império Romano, apertando o seu próprio povo, sugando-lhe o povo judeu para entregar para o Império Romano. E Jesus fala assim, segue-me. Tiago, filho de Alfeu, é o chamado Tiaguinho. Quem assistiu The Chosen? Chosen, já assistiu? Tem uma cena do Tiaguinho que me fascina. Tem uma cena do Tiaguinho, não está na Bíblia que ela fala, mas quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, como é importante esse pessoal ter feito esse filme, porque revela algumas coisas que muitos crentes ainda não entenderam. E eu nem sei se os atores são crentes, não sei, mas enfim. E aliás, deixa eu falar algo aqui também, uma interpretação particular minha. Aquele Jesus do The Chosen, aquele rosto ali, para mim, é o que mais se assemelha do Jesus que eu acho, que eu penso que seja o real. Porque os atores, os Jesus de Hollywood, todos loiros, de olhos azuis, cabelos longos e tal, um Jesus meio estranho. Jesus era semita, vem de Sem, uma pele mais morena, pele bonita, uma pele bonita. E parece que aquele Jesus ali do The Chosen parece um pouco mais perto da realidade. Eu gostei daquele Jesus lá. Gostei daquele Jesus. E aí o Tiaguinho se aproxima dele numa das cenas. Eu gostaria que você visse isso. É muito importante você ver essa cena. Ele se aproxima de Jesus e fala, Senhor, posso fazer uma pergunta para o Senhor? Claro. Então, Jesus, o Senhor, Tiaguinho, o Senhor nos chamou para orar pelas pessoas e curar as pessoas. Mas, ele parece que tinha um problema na perna. Ele andava até com apoio, o Tiaguinho. E ele se aproxima de Jesus, ele olha para Jesus e fala assim, mas como é que eu vou pregar sobre cura se o Senhor não me curou? O Senhor não me curou. Como que eu vou pregar? Tiaguinho, meu filho, eu não curei você porque eu confio em você. Uau! Porque a maioria das pessoas precisam ser curadas para crer. E eu conheço o seu coração. Você vai falar sobre cura, mesmo sem ter sido curado. Isso agrada muito o Pai. O Pai vendo você pregar sobre cura na sua condição. Eu confio em você. É uma cena maravilhosa. Eu recomendo que você assista. E o Tiaguinho, a gente
olha, né, ele não tem uma participação muito grande ali, pelo menos não tem relato, né, sobre a caminhada dele com Jesus, mas ele está ali, né, caminhando ali junto com os 12. Tadeu, né, um discípulo quieto, ele nunca falava, observador, seguiu Jesus em submissão total e absoluta. Pedro seguiu, brigando, arrumando confusão. Tem crente que é meio encrenqueiro mesmo, né, irmão? A gente sabe disso, né, Cris? Tem crente que é meio, né, meio gosta de uma confusão, né? Tal, com o pastor principalmente, né, Wanda? Né, Wanda? Pastor, Mas o Tadeu era bonzinho. Aí, segundo a história, a tradição, que ele foi enviado para missões, para um lugar chamado Edessa, segundo a tradição. Simão seguiu Jesus também, trabalhou na África, e tudo indica que ele morreu na Palestina, lá onde está tendo a guerra hoje, lá na faixa de Gaza. Parece que o Simão foi levado para esse lugar e pregou o evangelho ali. Então, se isso é verdade, o evangelho ali chegou muito antes do que as pessoas imaginam. E está lá essa confusão agora. Eu não vou nem falar do Judas, porque não vale a pena. E Paulo, o grande perseguidor, o religioso. Olha o que a religião faz. O homem duro, perseguidor, matador. Matador. Paulo era um matador, consentiu na morte de Estevão. Um homem cruel, religioso, com a Bíblia na mão, assim, doutrinador. Mas não conhecia Jesus. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Esse homem se torna o grande apóstolo, um homem manso, vulnerável. Aquele homem poderoso de conhecimento, grande no sinédrio, fariseu dos fariseus, doutor de teologia do Antigo Testamento. Esse homem tinha tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, que tem um momento que Jesus põe o dedo na cara dele e fala assim: olha, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Porque conhecimento você já tem bastante. E esse homem se torna um homem vulnerável, manso, doce. Sofreu naufrágio, foi picado por serpente, foi apedrejado pelos irmãos, passou por tantas coisas lá, quietinho, de cabeça baixa, escrevendo as cartas, foi preso, soltaram, bateram, apanhou, enfim, esse homem se tornou a maior cabeça pensante do cristianismo. Ventos da mudança, irmão. O reino de Deus tem um vento soprando nele. Esse vento ainda existe, nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder isso. Não brinque de religião, não brinque de vir para a igreja. Jesus tem um chamado para você. Tem vento soprando ainda hoje na igreja. Tem vento soprando para nós. Eu só preciso perceber o que está acontecendo no mundo espiritual, entender que isso é uma realidade para mim também, não é só para os discípulos. Todos sentiram, exceto Judas, que jogou isso fora. Judas jogou fora. Ventos da mudança, o sopro do Espírito, mudaram e converteram muita gente, gente que se entregaram para Jesus, né? E gente igual a gente, com as mesmas fragilidades. João 20, 22, não precisa abrir. João 20, 22 diz assim, e havendo dito isto, assoprou sobre eles, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse sopro ainda existe. Esse sopro que vem é um hálito, presta bem atenção nisso. Esse sopro é um hálito de Jesus sobre a igreja. É o hálito do Filho de Deus sobre a igreja. É o hálito, é o ar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não brinque com isso. Não brinque com isso. O que a gente faz, pastor? Como é que é isso então? Apenas receba. Como é que eu faço? As pessoas falam assim: pastor, mas eu escuto a pregação, mas eu não sei como é que é isso. Eu não sei como é que faz. Como é que eu faço? Eu fico de joelho, eu tenho que dar 3 voltinhas, dar 7 pulinhos, como é que é isso, né? E tem gente que os crentes que é meio cheio de simpatia, uns crentes aí, né? Tem uns negócios, umas mágicas, o pessoal inventa uns negócios e tal, mas enfim, vamos deixar isso para lá, porque o assunto aqui é Jesus, né? Jesus disse assim, ó, recebei o Espírito. Então o que a gente faz então, pastor? Não resista. Não crie resistências. Eu não entendi ainda. Recebe.
Ore ao Senhor, fala, Senhor, sopra sobre mim, me ajuda a entender o que é que o Senhor soprou sobre a minha vida, o que é que o Senhor tem para mim. Eu quero receber isso. Eu quero receber isso que os discípulos receberam. Eu quero receber esse sopro. Eu quero isso para mim. Porque a gente fica cheio de dedo. Não, porque a igreja, sempre assim. Não, porque a igreja, não é porque o pastor, não, é porque a Gi, sabe, não sei, essa irmã aí, a gente vai criando resistência. E o vento está soprando. E o vento está soprando. Observe para onde Deus está direcionando você. Como Deus está direcionando você. Deus tem falado ao seu coração, eu tenho certeza disso. Deus tem falado no meu e no seu coração, não crie resistência com relação a isso. Recebe esse vento, esse sopro de Deus, né? Uma das dinâmicas do reino é não conhecer o que vem pela frente. Por isso que Deus sopra para a direita, para a esquerda, para te encaminhar. Eu só preciso perceber isso. Preciso perceber. Apenas receba esse vento que está soprando. Vá um pouquinho mais além. Seja vulnerável. É mais do que não criar resistências. Seja vulnerável ao que Deus já falou com você. Você sabe o que Ele já falou com você. Desça do pedestal da razão. Desça do pedestal da razão. Não, porque eu acho que eu tenho, que eu acho, que eu penso. Então, diante de Deus, a gente fica vulnerável. Quem tem bebezinho aqui, criança pequenininha? Bebezinho, quem tem aqui? Tem cadê a Heleninha? Ela é vulnerável. Ela está no colo da mãe, ela é vulnerável. Vulnerável como uma criança no ventre da mãe. É vulnerável. A criança não tem resistência com quem está cuidando dela. A criança não tem resistência. Desça do pedestal da razão. Você não precisa gostar de mim como pastor. Não precisa. Não precisa. Mas preste atenção no que é que Deus tem falado para você. Nesta igreja, que Deus tem falado para nós. Existem espaços desconhecidos, preste atenção nisso. Existem espaços desconhecidos no seu coração. Você não conhece o seu coração ainda. Porque o seu coração tem labirintos que você nunca circulou por lá. E Deus quer soprar lá. A sua mente tem cantinhos aí na sua mente, que você não conhece. E aliás, tem coisas na sua mente que se Deus projetar numa tela aqui assim, ó, pegar tudo que você pensou essa semana, tudo que você fez, tudo que você pensou, e pegar seus pensamentos e projetar aqui, ó, publicamente, a possibilidade de você sair daqui correndo é de 100%, de vergonha. E Deus quer soprar aí. Deus quer soprar aí. Deixa Deus soprar aí, não crie resistência. Apenas receba o vento do Espírito, o vento da mudança. Eu já preguei aqui algumas vezes, Deus não pode ser rejeitado. Quando o vento sopra, a gente só recebe, a gente acolhe a palavra, sem nenhuma resistência, a gente acolhe. Eu falei, isso é para mim. Não, pastor, essa palavra aqui é para aquele irmão que não veio. Não, ele não veio. Então não é para ele, é você. Eu pego para mim. Essa palavra é para mim. É para mim isso. Nós precisamos pensar nisso, que é uma das poucas possibilidades que Deus tem para nos chamar a atenção. Por que uma das poucas? Porque Ele pode quebrar as barreiras que você coloca também, e aí dói muito. Para você não se perder, Ele pode quebrar as barreiras, derrubar as barreiras. E você está apegado a elas, você não quer soltar, não, eu não quero servir a Jesus, é meio complicado, porque vai que eu vou seguir Jesus, aí Ele me manda para fazer algumas coisas que eu não estou afim, está vendo?
É o futuro. A gente tem medo do que, por onde Deus quer levar a gente. Como é que Deus quer conduzir a vida da gente. Por quê? Porque eu quero ter controle sobre a minha vida. E quando eu sigo a Cristo, eu solto. Eu solto. Eu entrego minha profissão, eu entrego a minha vida, eu entrego minha família, eu entrego, sem resistências, porque Ele sabe o que é certo. Eu entrego, eu solto. Deus não pode sofrer nenhuma resistência da nossa parte. Chega o que o ímpio já faz, as pessoas já fazem. As pessoas zombam de Jesus, as pessoas fazem piada com o Evangelho, piada suja com o Evangelho. As pessoas zombam. Tem gente que fala mal de pastor íntegro, homens íntegros. As pessoas falam mal. Tudo bem que tem alguns que a gente sabe que merece mesmo a exposição pública. Merece mesmo. Merece. A gente sabe disso. Mas tem tanta gente séria, tanta irmã, tanto irmão fazendo a obra de Deus com tanta seriedade, e às vezes as pessoas ficam falando mal, uma série de situações. Enfim. É verdade que quando Deus sopra em nós, fica sempre assim, talvez passe pela nossa cabeça, mas o que eu sinto? Porque a gente sempre quer sentir, né? Quando Deus sopra em nós, quando eu entrego a minha vida para Jesus, o que acontece? Bom, você vai ter uma experiência transcendental, porque você é uma pessoa comum, você está acostumado a trabalhar o dia inteiro, lidar com o humano, só a questão humana, essa coisa horizontal. Quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu sou chamado a olhar para cima, e aí eu começo a entender o que é oração, que eu sigo alguém que está no controle do mundo espiritual, que eu sigo alguém que tem o controle sobre todas as coisas. Aí eu começo a entender o que é o transcendente. Isso traz conforto para a alma. Traz conforto para a alma, traz esperança, traz comunhão, né? Nos tira do meio desse sono que a multidão está, desse sono alienante que o mundo está. As pessoas não têm, já falamos isso aqui várias vezes, as pessoas, no geral, elas não sabem que estão perdidas. Elas não sabem que estão perdidas. Elas acham porque tem uma vida, sei lá, estão trabalhando, estudando, fazendo e tal, cuidando da vida ali e tal, mas elas não sabem que espiritualmente elas estão perdidas e fadadas ao inferno. Elas não têm noção disso. E alguém precisa avisar. Alguém precisa avisar. E quando a gente percebe esse vento da mudança, né, a gente vai percebendo que esse sono alienante ele vai indo embora, a gente se torna uma pessoa com mais vontade de fazer a obra de Deus, né? As coisas mudam dentro de nós, muda a nossa volta, porque o Espírito Santo vai soprando e as coisas vão acontecendo. Assoprou sobre eles e disse, recebei. Eu gosto de um teólogo chamado Henry Nouwen, ele fala assim, seja todo ouvidos a Deus. Põe o seu ouvido, a sua escuta total para Deus. Veja o que Deus tem para você. No dia a dia, o que é que Deus tem para você? Põe os ouvidos à disposição de Deus e deixe a Deus falar. Não coloque resistência. Não apresente resistência. A paternidade é um lugar onde o vento sopra para você ter sua família. A maternidade é um lugar onde Deus sopra. O seu trabalho é um lugar onde Deus sopra. Tudo isso é lugar de chamado. A paternidade é um lugar de chamado. A maternidade é um lugar de chamado, né? A sua profissão é um lugar de chamado. Tem gente que tem um chamado para ser médico, outro chamado para ser engenheiro, outro chamado para isso, chamado para aquilo, né? Quando você está no lugar errado, na profissão errada, você fica lá meio desconectado. Puxa, não estou gostando disso aqui não é bom para mim. Na igreja, tudo que nós fazemos, independente do que nós fazemos, é um lugar de chamado, ou seja, nossa casa, nosso trabalho, a escola, tudo é lugar onde Deus sopra vento de mudança. E eu quero concluir dizendo algo para você que está na Bíblia já há muitos anos. Lá no Gênesis, diz assim, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Soprou. Deus lida com isso. Deus lida com esse sopro, com o vento. Deus lida com isso. Desde o começo de todas as coisas. Nós temos ali o vento para viver. Assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito, é o sopro do Espírito Santo, é o vento para seguir. Atos 2, no dia de Pentecostes, teve um vento impetuoso, Deus soprou dons sobre a igreja, né? Então, é um vento impetuoso, Deus sempre lidou, Deus sempre falou, Deus sempre sopra sobre a sua igreja. Aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, diz assim, o vento assopra, olha lá, onde quer. Por isso que o futuro para nós para o crente, às vezes põe um pouquinho de medo, porque
quem é dirigido pelo Espírito, não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, nem semana que vem, nem o mês que vem. Porque o texto é tão claro, irmãos. Olha, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não tenha medo. Vou confessar aqui algo que era muito particular meu. No comecinho do ministério pastoral, Edmilson, essa questão, esse negócio de ser pastor, eu falei, Senhor, eu acho melhor o Senhor chamar outro. Isso aí não vai dar certo. Porque o Senhor sabe quem eu sou, eu vou enfiar os pés pelas mãos, eu vou fazer coisa errada, e eu não sei lidar muito com a alma humana, o Senhor sabe disso, é muito complicado. Tem crente igual Pedro, brigão, tem crente igual o Natanael, bonzinho, tem crente, enfim, tem crente de tudo quanto é jeito, eu não sei lidar com essa gente não. Como é que eu vou fazer? Porque eu queria controlar o ministério pastoral. E aí no dia a dia, vai chegando um, vou tendo experiência com aquele comportamento daquele irmão, aí chega outro, eu tenho uma experiência com o comportamento daquele, aí chegou o Daniel, aí eu tive experiência com o comportamento do Daniel, aí chegou a Dani, que é mais brava, eu tive experiência com o comportamento da Dani, aí eu tive experiência com a Cacilda, que é doce, tão mansa, tão tranquila. E aí eu tive experiência com o comportamento dela, e aí eu fui com o Christian, e aí sucessivamente, e aí essa experiência, esse medo pastoral de ser pastor que eu tinha, ele vai sendo, não é que você vai dominando, está dominado agora, não, a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo a lidar com o ser humano, com as fragilidades do ser humano, e aí eu vou me vendo também na sua fragilidade, porque em algum momento eu fui exatamente como você, e aí é gente com gente, é ferro sendo afiado com ferro, é gente cuidando de gente. E o pastor, o que é que sobrou de tudo isso? Eu aprendi que o pastor foi chamado para habitar na dor do outro. Na dor do outro. O que é ser pastor? É habitar no sofrimento do outro. Mas o outro não reconhece, pastor? Não. Mas o outro agradece? Não. Ser pastor é ser traído. Traído. Como? Traído mesmo. Traído. Negligenciado. Indiferença. Mas a gente vai aprendendo. Porque quem me chamou, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí eu fui perdendo medo de ser pastor. Ainda tem um tiquinho assim, ainda tem um tiquinho. Mas a gente vai aprendendo. Daqui a pouco chega mais o irmão, sei lá quem, e aí você vai conversar com ele, o cara é meio bravo, né? Brigão, aí você tem que aprender a lidar com aquele irmão também que tem aquele comportamento. Então a gente vai assim. Mas o vento nunca para de soprar. Porque o futuro, o trabalho pastoral, o amanhã, a semana que vem, o mês que vem, eu não sei o que vai acontecer. E assim é para mim, é para você também. Mas o fato é que Deus continua soprando. Deus continua chamando gente comum para uma realidade mais alta e mais nobre, e mais excelente, mais transcendental. A gente vai se afinando com o reino, a gente vai percebendo Deus dirigindo, e não é sempre que é fácil isso. A gente vai apanhando também no meio do caminho, a gente vai tendo dificuldades no meio do caminho, uma série de situações, vamos tendo dores de parto. Paulo falava, né? Eu gero vocês com dores de parto. Igreja dói, irmãos. Igreja dói. 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 Igreja dói. A Cátia sabe o quanto. A igreja dói. Quantas vezes eu voltei a Anchieta fora, ferido. Eu ia para minha casa e ia chorar. Ferido por gente, ferido. Eu ia buscar meu consolo na cruz. Meu consolo na cruz, porque eu sigo uma pessoa. Sabe por quê? Porque eu também não sou regulado. A minha vida, meu ministério, não é regulado por quem me fere, ou por quem, sei lá, bate palma. A minha vida deve ser regulada por quem eu sigo. Meu ministério não é medido pelas vaias ou pelos aplausos, é por quem eu sigo.
é por quem eu sigo. E o que vai acontecer semana que vem, pastor? Não sei. É um dia de cada vez. Eu estou indo. Espero em Deus ter um bom tempo ainda para trabalhar como pastor. Bom tempo, longo tempo ainda para trabalhar como pastor. Sabe por quê? Porque eu acredito, eu creio nisso, eu vivo isso, eu preciso viver isso. Que o vento continue soprando. Eu tenho buscado, falo, Senhor, o que é para fazer? Como é que é para fazer? É assim, assado, Senhor, orienta, Senhor, vai falando, porque eu não sei como vai ser semana que vem. E esse é o seu medo, o medo das pessoas, porque você quer controlar a semana que vem, você quer controlar mês que vem, você quer controlar o ano que vem. A gente projeta, a gente pensa, a gente até, digamos assim, dá uma olhada, fala, o ano que vem quero fazer uma faculdade. Sim, mas você vai fazer mesmo? Aí é que está. Nós precisamos de Deus para isso. Eu quero orar, pedindo para que Deus nos ajude nesse sentido. E eu gostaria, não precisa vir na frente não, mas eu gostaria que você orasse comigo no sentido de que você em algum momento deixou de prestar atenção nesse vento que sopra, o vento da mudança. Porque quando a gente para de prestar atenção nesse vento que sopra, você volta a ser uma pessoa comum como qualquer outra. Não no sentido de ser que você era melhor e agora está pior, mas você volta a ter uma vida humana, simplesmente humana, como todo mundo, uma vida biológica. Você acorda de manhã, vai trabalhar e trabalha, almoça e janta e paga a conta, trabalha, almoça e janta e paga a conta, trabalha, almoça e janta, paga a conta, trabalha, almoça e janta e paga a conta, trabalha, almoça. Só isso. É muito pobre isso. É muito pequeno isso, embora isso seja necessário. Mas Deus tem algo muito maior para você, muito mais excelente para você. Bom, eu quero orar. Se você tem essa necessidade, em algum momento que você parou de perceber o vento soprar, fica de pé, você. Nós vamos pedir ao Senhor a ajuda do Senhor, para que Ele nunca pare de soprar sobre nós. O vento da mudança. O vento da mudança, sabe, do clique, do clique que nós precisamos, em um numa área, outro em outra área, mas todos nós precisamos desse sopro, não só o sopro de alma vivente, porque isso Ele já fez no Gênesis, e eu estou vivo, biologicamente nós estamos vivos, então o soprou nas narinas e passou a ser alma vivente, esse sopro já está em nós estamos vivos, a nossa vida é um sopro, então esse está aí, está garantido aqui, ó. Isso o homem lá fora também tem, o sopro de vida, os animaizinhos também tem, está tudo certo, está tudo beleza, mas eu estou falando de um vento que chama para realidades maiores, mais excelentes, para você compreender qual é a boa vontade de Deus para você, porque nesse sopro vem algo muito interessante para nós, que se chama vontade de Deus. Deus sopra em nós a sua vontade, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita, e é isso que nós temos que buscar todos os dias, é isso que nós precisamos todos os dias, porque se nós perdermos isso, você volta a ser uma pessoa comum, lá no meio da multidão, e fazendo tudo que os outros estão fazendo também, que não é errado, trabalhar, cuidar da vida, mas Deus tem algo mais excelente para mim e para você. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos apresentar a nossa vida, Senhor, a minha vida, a vida da igreja, Senhor, pedindo a bênção do Senhor, que o Senhor sopre sobre nós a tua boa vontade, Senhor. Essa vontade que é boa, é agradável e perfeita, e nós sabemos falar isso de cor, Senhor. Boa, agradável, perfeita. Nós temos isso decorado, Senhor. Nós temos isso decorado em nós. Mas não deixa isso ser, Senhor, um ponto de uma religião, um credo de uma religião. Nós queremos viver isso, porque seguir Jesus é bom, é agradável e é perfeito. Nós queremos que o Teu Filho nos dirija, Senhor. Seja assim, Senhor. Santo Espírito de Deus, sopre sobre nós a vontade do Pai, a vontade do Filho, sopra o poder pentecostal sobre nós, a ação do Espírito Santo sobre nós, sopre sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus, sopre sobre a igreja, Senhor.
E te pedimos perdão se em algum momento nós deixamos de desejar esse sopro, de buscar esse sopro do Senhor. Faça a tua vontade sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Faça sobre nós, sobre a nossa família, Senhor, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa interioridade, ó Deus, na nossa interioridade, que às vezes é tão podre, Senhor. A nossa interioridade às vezes está tão contaminada com tantas coisas, Senhor, com tantos sentimentos errados, com tantos desejos adoecidos, com tantos sentimentos apodrecidos diante de nós. Sopra o vento do Espírito dentro de nós, Senhor, renova a nossa alma, a nossa interioridade, Senhor. Sê conosco, Jesus, sê conosco, Senhor. Santo Espírito de Deus, nos ajude a olharmos para o Filho de Deus de forma firme, segura, resoluta, reta, segui-lo em cada passada, em cada caminhada, que o Senhor possa nos orientar desta forma, Senhor. Nós queremos te seguir, como esses 12 homens te seguiram, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor, muda. Nós sabemos que nós somos um povo estranho, nós sabemos disso, nós vivemos no meio de uma sociedade estranha, e de várias maneiras, nós não somos diferentes das pessoas que não conhecem o Senhor, porque nós caminhamos no meio de uma cultura endiabrada, endemoniada, Senhor, gente que é cheia de competição, cheio de tantas disputas e de tantas mazelas. Em certo sentido nós somos iguais a eles, por isso tenha misericórdia de nós, Senhor. Pinça, nos tire daí, Senhor, nos tire daí, nos chame daí, Senhor, para que sejamos diferentes, não melhor que ninguém. Nós não queremos ser melhor que ninguém, Senhor, mas nós queremos, Senhor, fazer diferente, porque o Senhor mesmo disse que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma nós entraríamos no teu reino. Por isso nós clamamos ao Senhor a tua bênção, a tua direção, o teu cuidado, a tua misericórdia. Pão nosso de cada dia, venha todo dia, venha todo dia, venha todo dia, renova a nossa existência, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Renova a nossa existência, Senhor. Renova a nossa fé. Acrescenta a nossa fé. Acrescenta, Senhor, fé no nosso coração, Senhor. Aguça os nossos ouvidos, Senhor. Aguça os nossos ouvidos, Senhor. Aguça os nossos ouvidos para entender para onde o vento está soprando. Nos dá a percepção para compreendermos para onde o vento está soprando, Senhor. Nos tire da religiosidade evangélica. Nos tire dessa religiosidade evangélica, Senhor. Nós queremos te seguir, Senhor. Nós queremos seguir uma pessoa bendita chamada Jesus, e não um credo religioso. Nós queremos te seguir, Jesus. Te seguir sem rótulos, sem rótulos, sem rótulos. Sem ser batista, sem ser assembleiano, sem ser tradicional, sem ser pentecostal, sem nada disso, Senhor. Nós queremos te seguir, porque no final das contas é isso que conta, é isso que vai valer naquele dia, o quanto nós te seguimos, e ouvir do Senhor entra para o gozo do teu Senhor. É isso que vai valer, é isso que conta no final de tudo. Seja assim, ó Deus, que possamos transmitir isso para os nossos filhos, Jesus, transmitir isso para as nossas crianças, Senhor, para as nossas famílias, para a esposa, para o marido, para os filhos, para os parentes, que nós podemos exalar o bom perfume de Cristo, Senhor, não da religião, mas de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, aquele que andou pela Palestina, que teve os pés empoeirados pela poeira da Palestina. É daquele homem, Senhor, é daquele judeu específico que andou na Palestina curando gente, naquele ser maravilhoso que andou lá na Palestina, daquela pessoa bendita que andou lá na Palestina e que comeu com pecadores e curou gente, tocou em leproso, Senhor, falou com gente. É com Ele que nós queremos caminhar, Jesus, no Teu nome que é bendito e eterno. Louvado seja o Senhor Deus. Faz um louvor.